Tu acredita que existe algum ponto positivo no movimento feminista? De forma alguma. Ajudou em alguma coisa? Eu, quando comecei a me posicionar como antifeminista, eu me posicionava como uma pessoa que era contra o movimento feminista atual. E aí, conforme eu fui estudando, conforme eu fui conhecendo pessoas também que estavam nessa há um tempo e tal, eu fui descobrindo que ele foi, tipo, uma merda desde que ele nasceu, assim. Como ele nunca assim? Ele nunca fez nada de bom, né? Foi sempre um movimento que dizia respeito a mulheres histéricas, querendo, na verdade, privilégios, né? E não direitos iguais. Elas queriam privilégios, elas queriam o poder dos homens, né? Privilégios por ser mulheres, mas elas não queriam as consequências, elas não queriam, tipo, os deveres, né? Advindos desses privilégios ou desses direitos que elas queriam. Então, sempre foi a respeito disso, né? Isso, na verdade, tem uma base... Aí você vai voltando, você vai até a Revolução Francesa, né? Onde tiveram lá as proto-feministas, que já eram mulheres revolucionárias, né? É um movimento da esquerda, o feminismo, não adianta. Eu sou feminista da direita. Não, você não é, isso não existe. Isso não existe, é tipo um quadrado redondo. Então, quando você pega as proto-feministas, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges e tal, que foram mulheres as primeiras que levantaram as pautas feministas, que não necessariamente eram feministas, mas as que precederam o movimento, sufragista principalmente, eram todas mulheres revolucionárias, esquerdistas. Não existia o conceito de esquerda, mas eram o que a gente chamaria de esquerda hoje. Então foi um movimento que sempre diz respeito à vitimização, anticristianismo também, né? Todas as expoentes feministas eram contra a igreja, eram contra o cristianismo. Contra o sistema patriarcal, né, que elas endemonizam, né, que na verdade a gente sabe que não é para ser endemonizado. Mas então, por exemplo, o movimento sufragista no Brasil, né, que elas falam, porque a gente conseguiu a conquista do direito ao voto. Cara, é assim, as sufragistas no Brasil eram um grupo pequeno de mulheres de elite, tá, que não tinham o que fazer e que nas horas vagas se reuniam ali entre si para falar sobre política e tal. Então elas queriam ter uma participação maior na política. Só que eram mulheres. Você pensa que há mais de 100 anos, né, quando ocorreu o sufrágio no Brasil, não existia mídia social, não existia nada, você tinha o quê? Jornal. E olhe lá. Então, essas mulheres de elite, elas tinham acesso a informações de outros países, porque elas viajavam. Então, elas iam para Paris, elas viam o que estava acontecendo em Paris em relação ao sufrágio, elas iam para Nova York. Então, elas voltavam dessas viagens, tipo assim, puxa, achei um negócio para fazer. Então, elas se reuniam e formavam essas militâncias. E aí se debruçavam aí no direito de trabalhar. E direito de trabalhar de quem, né? Porque a mulher nunca foi proibida de trabalhar. Isso é uma outra falácia feminista. Mas então elas se reuniam para fazer burburinho, entendeu? E aí quando elas falam que elas conquistaram o direito ao voto, é uma outra grande falácia, né? Porque isso se deu lá em 1932. Enfim, não sei se você quer entrar nesse assunto agora, mas... Não, pode explicar. Não foi o movimento feminista não lutou pelo direito ao voto, mas não foi ele que conquistou? Luta, é isso? Né? A própria tem uma feminista na segunda onda, que é uma das mais famosas, né, que é a Simone de Beauvoir, que ela mesma assumiu. Ela falava que o movimento feminista nunca passou de agitação simbólica, né? Ela fala isso nos livros dela. E de fato, foi agitação simbólica e foi uma perda de tempo, né? As feministas no Brasil que lutavam, que iam para as ruas, né? Era um movimento de 100 mulheres, 150 mulheres indo ali na rua com cartazes, né? A gente quer voto e tal. Por que você acha que um homem, naquela época, né? Getúlio Vargas, na época que sancionou o direito ao voto universal, na verdade, em 1932... você acha mesmo que um presidente naquela época, um ditador, né, que depois ele veio se tornar um ditador, ele ainda não era, por que você acha que ele sucumbiu à gritaria de um grupo pequeno de mulheres histéricas? Você acha mesmo que foi por pressão das feministas que esse cara foi lá e decretou o direito ao voto universal? Então isso não faz sentido nenhum, tá? Isso não se sustenta. E até porque, desde 1891, a gente já tinha alguns deputados na Câmara, né, o César Zama, entre 31 outros parlamentares que defendiam o voto universal, porque eles eram liberais clássicos, eles não eram feministas, eles defendiam o direito do voto a todos. Então, não eram só as mulheres que não votavam, né? Era o direito de determinado grupo de homens também, que, acho que, se não me engano, você precisava ter alguns pré-requisitos, inclusive o alistamento ao exército, né? Você precisava, acho que isso também era o principal, né? Um direito civil vem como obrigação civil. Isso não era pré-estabelecido, mas uma vez que você serve ao exército, você dá a sua vida para defender a sua pátria, a sua família, nada mais justo que você possa escolher o representante daquele país, certo? E as mulheres não davam a vida delas, né, nas guerras. Então, isso também era um outro ponto, mas mesmo assim existia esse grupo de parlamentares liberais que defendiam o voto feminino.
Só que isso foi em 1891. E esses deputados, esses parlamentares, bateram nessa tecla durante muito tempo. E aí, em 32, só o Getúlio concedeu o voto. Só que nisso, você pensa, o movimento sufragista começou no Brasil, né? 1900 e pouco foi... mas assim, foi muito... Ele foi um movimento que durou um tempo, que não teve muita adesão entre as mulheres, porque tipo, as mulheres não estavam a fim de votar para elas. Vamos lembrar que as feministas se esquecem de considerar o contexto histórico em que elas estavam vivendo, nessas outras ondas feministas. Então, o divórcio não era nada comum naquela época, né? As mulheres valorizavam muito o casamento e elas confiavam nos maridos delas. Então, você estava ali numa estrutura familiar patriarcal, né, onde o homem era o chefe, você tinha a dona da casa e o chefe da família, né? E também a gente tinha a religião, a fé cristã também, que era muito presente nas pessoas. Então as pessoas tinham uma outra concepção do que era o casamento, né? Ninguém se casava para falar, cada um por si, você trabalha, eu trabalho, cada um coloca a sua grana na sua poupança, faz o que quiser com o teu dinheiro, e se um dia rolar, rola, se não rolar, a gente se separa. Não era isso. As pessoas construíam uma base muito forte, né, da família. Então era ok só o homem votar, porque ele representava a família inteira, ele representava todos os valores daquela família, né, daquele núcleo. Então, as feministas não levam isso em consideração. Mas, quando o Getúlio sancionou o direito ao voto, elas se esquecem que depois de 2 anos, ali em 34, ele virou... A gente começou a viver numa ditadura, né? Aí na era Vargas. Então, assim, por que elas acham que o Getúlio, um ditador, quis conceder esse direito às mulheres? Por que elas acham que foi uma luta feminista? Não foi. Foi uma sucessão de fatores que levou ele a fazer isso. Até porque depois de 2 anos que ele sancionou a lei, ele não ia precisar de voto nenhum, porque ele tinha virado um ditador. Então não importava se era mulher, cachorro, gato, você não ia votar mais, porque virou uma ditadura o país. Então elas se abstêm desses detalhes para embasar as retóricas de supostas conquistas feministas.